Você já percebeu como a vida pode parecer pesada às vezes? Como se estivéssemos carregando um fardo invisível que nos cansa, nos desgasta e nos impede de viver plenamente. A verdade é que, muitas vezes, esse peso não vem do mundo exterior, mas de dentro de nós mesmos. São preocupações que não precisávamos ter, ressentimentos que poderíamos deixar para trás, expectativas que nunca deveriam ter sido criadas. E o pior, nos acostumamos a carregar tudo isso como se fosse normal, como se não houvesse outra forma de viver. Mas há. E essa outra forma se chama liberdade. Os estoicos entendiam essa liberdade como a capacidade de soltar o que não serve, de eliminar o que nos afasta da paz e de viver com leveza. Porque não é o mundo que nos aprisiona, são as correntes que nós mesmos colocamos. E quando entendemos que nossa mente tem o poder de nos libertar, algo muda. De repente, percebemos que não precisamos carregar as opiniões alheias, os erros do passado, o medo do futuro. De repente, a vida se torna mais leve, mais simples, mais serena. Mas, para isso, precisamos de coragem para desapegar do que pesa e sabedoria para cultivar apenas o essencial. Afinal, como podemos esperar paz se nos apegamos ao caos? Como podemos querer leveza se insistimos em segurar tudo com tanta força? Hoje, você vai aprender a eliminar 11 fardos que impedem sua paz. Com sabedoria e silêncio, você poderá viver com mais clareza, com mais equilíbrio, com mais presença. Porque viver bem não é uma questão de ter mais, e sim de carregar menos. É sobre aprender a soltar. É sobre se libertar do que não faz sentido. Agora eu quero saber de você. Comente aqui embaixo. Viverei mais leve. Escreva essa frase para reforçar seu compromisso com uma vida mais serena. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, prepare-se, porque está na hora de conhecer os 11 fardos que você precisa soltar para viver com leveza e em paz. 1. O peso das opiniões alheias. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que os outros poderiam pensar? Quantas palavras engoliu? Quantos sonhos adiou? Quantas versões de si mesmo trancou dentro do peito apenas para não desagradar? O peso da opinião alheia é uma das amarras mais sutis e perigosas que existem. Você não a vê, mas sente. Ela está nos olhares de julgamento, nas críticas veladas, nos sorrisos falsos. Está na sua mente, ecoando como um juiz invisível, censurando cada passo que você dá. Mas aqui está a verdade. Esse peso nunca foi seu para carregar. Desde cedo, aprendemos a buscar aprovação. Quando crianças, olhamos para nossos pais em busca de um sinal de que estamos fazendo certo. Na escola, queremos ser aceitos pelos colegas. No trabalho, buscamos reconhecimento. A sociedade nos molda a acreditar que a validação externa é essencial para nosso valor. Mas o que acontece quando essa validação nunca vem? O que acontece quando você passa a viver não para si, mas para a imagem que os outros criaram de você? Você se torna prisioneiro de um cárcere sem muros. E a ironia? A chave para essa prisão sempre esteve nas suas mãos. Epicteto disse: se você quer melhorar, esteja preparado para parecer tolo e ridículo. Isso porque qualquer mudança verdadeira, qualquer crescimento real, desafia a norma. E as pessoas presas às suas próprias inseguranças irão questionar, julgar, tentar dissuadir você. Não porque você está errado, mas porque sua liberdade as incomoda. Quem se liberta da necessidade de aprovação expõe o medo daqueles que ainda estão presos a ela. Por isso, muitas vezes, os que mais criticam são os que mais invejam. Mas entenda algo profundo. Ninguém pensa tanto em você quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias vidas, seus próprios dilemas, seus próprios medos. A opinião que elas formam sobre você é passageira, volátil, baseada mais em suas próprias limitações do que em quem você realmente é. Hoje, alguém pode te admirar, amanhã pode te julgar. Se sua paz depende disso, então ela nunca será sua de verdade. Então pergunte-se, quem é você quando ninguém está olhando? O que você pensa de si mesmo quando está sozinho? Se a resposta for incerta, se houver desconforto, talvez seja a hora de abandonar o espelho distorcido das expectativas alheias e olhar para si com verdade. Porque no fim das contas, a única opinião que realmente importa é a sua.
Marco Aurélio nos lembra: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E que tipo de pensamento você cultiva? Pensamentos que te fortalecem ou que te amarram? Pensamentos que te libertam ou que te aprisionam ao medo do julgamento? Cada vez que você se preocupa excessivamente com o que os outros vão pensar, está entregando o controle da sua vida a mãos que nunca a carregarão com o mesmo cuidado que você. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que um medo que parecia enorme se dissipou com o tempo? A opinião dos outros é assim também. Uma tempestade passageira que só tem poder sobre você se você se recusar a se abrigar. Você não precisa se justificar para todo mundo, não precisa convencer ninguém a te aceitar. O seu valor não depende da aceitação externa. Você já é suficiente, independente do que os outros pensem. Mas há algo ainda mais profundo nisso. A necessidade de aceitação muitas vezes vem do medo da solidão. Achamos que se não nos encaixarmos, seremos deixados para trás. Mas o verdadeiro abandono não é ser rejeitado pelos outros. É se rejeitar para agradá-los. É silenciar sua própria voz para repetir a deles. É viver uma vida que não é sua, apenas para se sentir parte de algo. Mas e se eu te dissesse que a liberdade verdadeira começa quando você para de buscar pertencer e começa a simplesmente ser? Quando você entende que sua autenticidade atrai as pessoas certas e afasta aquelas que nunca deveriam estar ali, você não precisa ser amado por todos, precisa ser respeitado por si mesmo. Observe a natureza. O rio não se preocupa se alguém o acha profundo demais. A árvore não se desculpa por crescer alta. O sol não pede permissão para brilhar. E ainda assim, tudo encontra seu equilíbrio, tudo segue seu curso. Por que você deveria ser diferente? É claro que isso não significa ignorar todo o feedback ou viver sem considerar os outros. Mas há uma diferença entre aprender com opiniões e ser controlado por elas. A opinião alheia pode ser um espelho ou uma sombra. Um espelho se te ajuda a enxergar algo que você não percebia. Uma sombra se apenas escurece sua visão sobre si mesmo. A sabedoria está em saber qual delas escutar. Então, da próxima vez que o medo do julgamento te travar, pare e reflita. Essa opinião realmente define quem você é? Esse medo vale sua paz? Você quer viver a vida inteira moldando-se para caber nos moldes alheios, ou quer viver com a leveza de ser quem você realmente é? Seja como a montanha, que permanece firme mesmo quando os ventos tentam dobrá-la. Seja como o oceano, que acolhe as ondas, mas nunca perde sua profundidade. Seja como você, mas não como a versão que os outros querem de você. E acima de tudo, lembre-se, você já é suficiente. Não porque alguém disse, mas porque simplesmente é. 2. O fardo do passado. Há um peso que muitos carregam sem perceber. Ele não se vê, não se toca, mas está sempre ali. Ele se manifesta nos pensamentos que voltam como um eco, nos arrependimentos que sussurram no silêncio da noite, nas lembranças que ainda doem. Esse peso se chama passado. Tanta gente vive aprisionada ao que já foi, repetindo histórias na mente, revivendo erros, remoendo dores. Como se a vida fosse um livro onde não se pode virar a página. Mas a verdade é que o tempo não volta, e o que passou já não pertence mais a você. O passado é um visitante insistente, mas é você quem decide se ele entra ou se fica apenas batendo a porta. Talvez você tenha cometido erros. Quem não cometeu? Talvez tenha se arrependido de palavras ditas ou de palavras que nunca saíram da sua boca. Isso faz de você humano. Mas o problema não está no que aconteceu. O problema está em carregar isso como se fosse uma sentença. Você não pode mudar uma vírgula do que já passou, mas pode decidir o que fará daqui em diante. Pode escolher se será refém das memórias ou se usará cada uma delas como um degrau para crescer. Os estoicos ensinavam que não devemos sofrer 2 vezes pelo mesmo erro. Se algo já aconteceu, a dor já foi sentida uma vez. Sofrer de novo por aquilo é um desperdício de energia. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O passado é um evento externo. Não pode ser alterado. Mas a forma como você lida com ele, isso sim está nas suas mãos. A mente humana tem um hábito curioso. Quanto mais tentamos evitar um pensamento, mais ele volta.
Por isso, ignorar o passado não é a solução. O segredo não está em fugir dele, mas em olhá-lo de frente e aceitar que ele foi o que tinha que ser. Não há nada que possa ser reescrito, mas há algo que pode ser aprendido. Cada erro foi um professor, cada dor foi um caminho para o amadurecimento. O que você fará com esse aprendizado é o que define sua liberdade. Muitos se prendem a um momento específico, como se toda a sua vida fosse reduzida àquele instante. Um erro profissional, um relacionamento que não deu certo, uma palavra mal escolhida. Mas será que um único episódio define quem você é? Se alguém te julgasse apenas por um dia ruim, isso seria justo? Você não é um fragmento do passado. Você é o que escolhe ser agora. O tempo não espera. Enquanto você se prende ao que já foi, o presente passa despercebido. Cada segundo que se perde lamentando algo que não pode ser mudado é um segundo a menos para construir algo novo. Você quer ser alguém que olha para trás com arrependimento, ou alguém que utiliza o passado como alicerce para um futuro mais leve? Carregar o passado é como caminhar com pedras nos bolsos. A cada lembrança dolorosa, uma nova pedra. A cada arrependimento, mais peso. O que acontece se você continuar segurando tudo isso? Em algum momento você se cansa. Em algum momento, percebe que nunca foi o tempo que te aprisionou, mas o fato de nunca ter deixado as pedras caírem. O perdão, tanto aos outros quanto a si mesmo, é um dos maiores passos para essa libertação. Muitos acham que perdoar é aceitar o que aconteceu, mas não é isso. Perdoar é se libertar do peso daquilo. É soltar o fardo e seguir sem olhar para trás. Você não precisa carregar consigo tudo o que viveu. Algumas coisas precisam ser deixadas onde pertencem, no passado. Existe uma grande diferença entre lembrar e reviver. Lembrar pode ser um ato de aprendizado. Reviver é uma prisão. Quando algo do passado voltar à sua mente, pergunte-se: isso me ensina algo ou só me machuca? Se for apenas dor, deixe ir. Não há nada ali que possa ser mudado. E a vida acontece no agora. Muitas pessoas acreditam que se soltarem o passado, estarão ignorando tudo o que viveram. Mas desapegar não significa esquecer. Significa dar ao passado o lugar que ele merece. Ele pode estar ali como uma história em um livro, mas não precisa ser revivido a cada dia. Você pode aprender com o que passou sem carregar o peso daquilo consigo. O agora é o único momento que realmente existe. E se você continuar olhando para trás, perderá a chance de vivê-lo plenamente. Então, talvez a verdadeira pergunta seja: até quando você vai permitir que o passado dite o seu presente? Até quando vai carregar o que já deveria ter sido deixado para trás? Você não é mais a mesma pessoa que viveu aqueles momentos. Você mudou, cresceu, evoluiu. O passado é apenas um rascunho, não o capítulo final. Agora respire fundo. Sinta o presente. O que aconteceu já não faz parte de você. A única coisa que você tem é o agora. E se escolher, pode fazer dele o começo de algo leve, algo novo, algo em paz. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 3. O peso da pressa. Sabe aquele momento em que você sente que está correndo, mas não sabe exatamente para onde? Como se a vida fosse uma estrada infinita e você estivesse sempre acelerando, tentando chegar a um destino que nunca se revela por completo. A pressa se tornou um vício moderno. Vivemos correndo contra o tempo, buscando algo que muitas vezes nem sabemos definir. Mas já parou para se perguntar: o que acontece quando se vive assim? A pressa rouba momentos. Você acorda e já está pensando no que precisa fazer ao longo do dia. Come uma refeição, mas sua mente está no que vem depois. Conversa com alguém, mas já está planejando a próxima conversa. O presente passa despercebido porque o foco está sempre no futuro. Mas o futuro nunca chega. Quando o amanhã finalmente vem, já se tornou um novo hoje, e a corrida recomeça. Os estoicos entendiam bem essa armadilha. Sêneca advertia sobre a ilusão da urgência,
lembrando que desperdiçamos nosso tempo como se tivéssemos uma reserva infinita dele. Mas a realidade é que a vida acontece agora. Não quando você terminar seus afazeres, não quando alcançar um grande objetivo, não quando tiver mais tempo livre. A vida já está acontecendo, e você está nela neste exato instante. No entanto, fomos condicionados a acreditar que estar parado é sinônimo de estar atrasado, que desacelerar é perder oportunidades. Mas será mesmo? Olhe ao seu redor. A natureza não tem pressa e, ainda assim, tudo se cumpre em seu tempo. O sol nasce sem esforço, as árvores crescem sem ansiedade, o rio segue seu curso sem se preocupar com a velocidade. Nada disso é apressado e, no entanto, tudo acontece da maneira certa. Por que deveria ser diferente para você? A pressa não nos permite sentir, nos tornamos mecânicos, cumprindo tarefas, marcando compromissos, seguindo rotinas. Mas no meio dessa correria, o que realmente vivemos? Se cada dia é uma sucessão de metas a serem cumpridas, onde ficam os momentos de presença, os instantes de contemplação, a profundidade da experiência? A velocidade nos dá a ilusão de produtividade, mas será que estamos realmente produzindo algo que importa? Passamos a vida correndo atrás de algo, e quando finalmente alcançamos, já estamos preocupados com o próximo passo. Uma promoção no trabalho, uma compra, um novo objetivo. E depois, mais pressa, mais urgência, mais ansiedade, mas nunca satisfação. Porque a paz nunca está onde a pressa nos leva. Os antigos sabiam disso. Marco Aurélio, um imperador que poderia se dar ao luxo da pressa, escreveu que devemos agir como a natureza, com calma e propósito. Ele compreendia que cada coisa tem seu tempo e que forçar o ritmo da vida não a faz melhor, só a torna mais desgastante. Quantas vezes você desejou que algo acontecesse mais rápido? Uma conquista, uma mudança, um recomeço? Mas já percebeu que algumas das melhores coisas que aconteceram na sua vida foram aquelas que vieram no momento certo? Que se tivessem vindo antes, talvez você não estivesse pronto. A pressa não adianta o tempo certo das coisas, só rouba a sua paz enquanto espera. E o que acontece quando vivemos assim? A mente nunca está onde o corpo está. Você pode estar em um lugar lindo, com pessoas queridas, mas, se sua mente está em outro lugar, você não está realmente ali. Já sentiu isso? A sensação de estar presente fisicamente, mas ausente de espírito? Isso é o que a pressa faz. Ela fragmenta você, separa sua consciência do momento presente. E uma vida sem presença não é realmente uma vida. O que aconteceria se você simplesmente desacelerasse? Se ao invés de correr para o próximo compromisso, você respirasse fundo e sentisse o momento? Se ao invés de engolir a refeição com pressa, você saboreasse cada pedaço? Se ao invés de se preocupar com o que precisa ser feito amanhã, você simplesmente vivesse o agora? Talvez você descubra que nada precisa ser tão urgente quanto parece. Talvez perceba que estar presente é a única forma real de viver. Mas aqui está a parte mais interessante. Quando você desacelera, o tempo parece expandir. Já percebeu isso? Nos dias em que você está com pressa, o dia passa voando e, no fim, você sente que não viveu nada. Mas nos dias em que está presente, parece que cada instante tem mais profundidade, mais significado. Porque viver com presença não adiciona tempo à sua vida, mas adiciona vida ao seu tempo. Se observar bem, verá que a pressa é apenas um hábito, e hábitos podem ser mudados. Você pode treinar sua mente para desacelerar. Pode aprender a se sentir confortável no silêncio, no intervalo entre as tarefas, no espaço entre um pensamento e outro. Pode começar a perceber que a pressa nunca trouxe nada além de inquietação. A questão é, você está disposto a mudar? Está pronto para viver cada momento ao invés de apenas passar por ele? Porque no final, a pressa não leva a lugar nenhum. Só faz com que você perca a única coisa que realmente tem, o presente. Hoje, faça algo diferente. Respire, sinta, viva. Porque a vida não está na velocidade, mas na profundidade. 4. O fardo de querer controlar tudo. Há uma inquietação que corrói por dentro. Uma ansiedade silenciosa que se manifesta sempre que as coisas saem do esperado. A mente busca respostas, cria cenários, tenta prever cada possível desvio no caminho. E no fundo, o desejo é um só: controle. O ser humano tem essa ilusão.
Acredita que se planejar o suficiente, se pensar em todas as possibilidades, se preparar para qualquer imprevisto, poderá evitar a dor, o fracasso, a perda. Mas a realidade insiste em ensinar, de forma dura e inegociável, que nem tudo está ao nosso alcance. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Aquele que entende essa diferença encontra a paz. Mas quantos realmente vivem essa verdade? A maioria se debate, tentando segurar nas mãos aquilo que sempre escapará por entre os dedos, tentando mudar o que já aconteceu, tentando prever o que ainda nem chegou, tentando controlar o incontrolável. O problema não é querer que a vida siga um bom caminho. O problema é acreditar que é possível ter domínio absoluto sobre os eventos, sobre as pessoas, sobre o futuro. O problema é a obsessão pelo controle, que gera um peso constante, um desgaste mental sem fim. Afinal, o que realmente está ao seu alcance? Você pode controlar suas ações, suas palavras, suas escolhas. Pode decidir como reagir ao que acontece, mas pode controlar as pessoas, o tempo, as circunstâncias? Pode impedir que chova no dia do seu evento? Pode garantir que nunca será traído, nunca será rejeitado, nunca enfrentará desafios? Essa ilusão de controle é como uma corda que se aperta ao redor do pescoço. Quanto mais você luta, mais sufoca. Quanto mais quer segurar tudo, mais sente o peso. Mas existe um segredo, um que poucos aceitam de verdade. Soltar é liberdade. Pare um momento e pense. O que na sua vida agora está te causando sofrimento simplesmente porque você quer controlar? O que te inquieta porque não segue exatamente como você planejou? Se você soltasse, se aceitasse que nem tudo depende de você, como se sentiria? As maiores dores do ser humano nascem dessa resistência. O medo da morte vem do fato de que não podemos evitá-la. A frustração nos relacionamentos nasce do desejo de controlar como o outro deve agir. A ansiedade sobre o futuro vem da tentativa de antecipar o que ainda não aconteceu. E se, em vez de tentar dominar tudo isso, você simplesmente fluísse com a vida? A natureza nos dá esse exemplo o tempo todo. O rio não tenta controlar o curso, ele apenas segue. O vento não se preocupa com a direção, apenas sopra. O mar aceita que há dias de calmaria e dias de tempestade. Tudo na existência se move de acordo com o que precisa ser. Somente o ser humano resiste. Somente ele quer que tudo esteja sob seu comando. Mas o que acontece quando se solta esse fardo? O que acontece quando se aceita com serenidade que há coisas que nunca estarão no seu controle? O peso desaparece. A mente se aquieta. O coração encontra espaço para respirar. O presente se torna mais leve. Isso significa desistir? Não. Significa que você foca no que realmente pode mudar. Em vez de tentar mudar as pessoas, você muda a forma como responde a elas. Em vez de se preocupar com o que pode dar errado no futuro, você faz o melhor que pode no agora. Em vez de lutar contra as circunstâncias, você encontra formas de crescer através delas. Há um imenso poder na aceitação. Não uma aceitação passiva, que se conforma com tudo, mas uma aceitação sábia, que entende a diferença entre o que pode e o que não pode ser mudado. Quem vive assim não se desespera quando algo foge do planejado, porque nunca acreditou que tinha controle absoluto. E se a vida não seguir como esperado? E se algo inesperado acontecer? Então você lida com isso no momento em que vier. Você se adapta, se fortalece, encontra novos caminhos. Mas não sofre por antecipação, não se desgasta tentando prever tudo. Você aprende a confiar que aconteça o que acontecer, você saberá como agir. A necessidade de controle é, no fundo, um reflexo do medo. Medo do desconhecido, medo da dor, medo da perda. Mas a vida nunca será previsível. Ela seguirá seu curso, independente do quanto você tente segurá-la. O segredo não é tentar controlá-la, mas aprender a navegar nela. E quando esse peso finalmente é deixado para trás, quando você solta a corda e aceita que nem tudo depende de você, a leveza chega, e com ela a paz. Então pergunte-se do que você pode se libertar hoje, o que você pode soltar para tornar sua vida mais leve. A resposta está dentro de você, e a escolha também. 5.
O peso dos conflitos desnecessários. Existem batalhas que valem a pena ser travadas. Algumas discussões nos fazem crescer. Alguns embates são necessários para defender aquilo que é essencial. Mas a maioria dos conflitos que absorvem nossa energia, que nos roubam a paz, que inflamam nossas emoções, simplesmente não valem o esforço. O problema é que muitas pessoas gastam tempo e energia tentando vencer disputas insignificantes. Elas discutem para provar um ponto de vista que, no fim, não mudará a realidade de ninguém. Insistem em estar certas sobre questões que não fazem diferença real em suas vidas. Alimentam brigas que poderiam ser evitadas, investem emoções em pequenas provocações, entram em discussões que só as desgastam. Mas qual é o verdadeiro custo disso? Cada vez que você entra em um conflito desnecessário, está entregando parte da sua paz para algo que não acrescenta valor. Está trocando momentos de tranquilidade por tensão. Está permitindo que sua mente se encha de barulho. O preço? Seu equilíbrio, sua clareza, sua serenidade. E será que vale a pena? Os estoicos tinham um princípio claro: não gastar energia com o que não pode ser controlado. E o comportamento dos outros é uma dessas coisas. Você pode discutir, pode argumentar, pode gritar, mas não pode forçar ninguém a mudar de opinião. E na maioria dos casos, a tentativa de convencimento só cria mais resistência. Quantas vezes você se viu debatendo um assunto e percebeu que o outro lado não estava realmente ouvindo? Que não importava o quanto você tentasse explicar, a outra pessoa já estava decidida a não enxergar além do próprio ponto de vista? O que foi conquistado com essa discussão? O que realmente mudou? A verdade é que algumas pessoas não querem entendimento, querem apenas o embate. Querem que você se envolva, quer que você reaja, quer que você entre no jogo delas. E quando você responde, quando alimenta essa disputa, está dando exatamente o que elas querem, sua atenção. Mas a pergunta que poucos fazem é: essa discussão me levará a algum lugar? Ela mudará algo concreto em minha vida? Ela trará algum benefício real? Ou apenas drenará minha energia e me afastará da minha própria paz? Existem situações em que o silêncio vale mais do que 1000 argumentos. Escolher não entrar em uma briga não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. É um ato de força interior entender que nem tudo precisa de uma resposta. Nem todo ataque precisa de um contra-ataque. Nem toda provocação merece reação. É fácil se deixar levar pelo calor do momento, pelo desejo de estar certo, pela necessidade de defender um ponto de vista. Mas é mais sábio saber quando se afastar. Saber que, muitas vezes, preservar sua tranquilidade é mais valioso do que qualquer vitória em uma discussão vazia. E isso não significa se calar sempre. Não significa aceitar injustiças ou permitir que sua voz seja silenciada. Mas significa escolher suas batalhas com inteligência. Significa entender que existem guerras que valem a pena e existem aquelas que apenas desgastam. Marco Aurélio escreveu: se alguém pode me refutar, eu mudarei de ideia, pois busco a verdade, que nunca fez mal a ninguém. Mas aquele que persiste no próprio erro e na própria ignorância, esse sim se prejudica. Isso nos ensina que não precisamos nos apegar a debates sem propósito. Se a outra pessoa estiver aberta ao diálogo, se houver espaço para crescimento mútuo, ótimo. Mas se for apenas uma discussão cega, guiada pelo ego ou pela teimosia, qual é o sentido de insistir? Muitas vezes o maior conflito não está no mundo exterior, mas dentro de nós mesmos. A necessidade de estar certo pode ser um fardo. Se nos agarramos a ela com força, acabamos gastando energia onde não deveríamos. Mas quando aprendemos a soltar, quando entendemos que nem tudo precisa ser uma batalha, descobrimos algo incrível. O silêncio também é uma resposta. Já observou como algumas pessoas simplesmente não se abalam? Como elas não reagem a provocações, não se deixam levar por discussões tolas, não entram em confrontos sem sentido? Isso não significa que são fracas ou indiferentes. Pelo contrário, significa que elas dominam a arte de proteger sua paz. A pergunta é: você consegue fazer o mesmo? Consegue identificar os momentos em que é melhor simplesmente seguir em frente? Consegue resistir ao impulso de responder a cada ataque? Consegue escolher suas batalhas ao invés de lutar todas elas? A resposta para essas perguntas determina o nível de paz que você terá.
Quanto mais seletivo for com seus conflitos, mais leve será sua vida. No final, ninguém se lembra das pequenas discussões. Mas cada momento de serenidade que você preserva é um presente para si mesmo. A escolha está sempre em suas mãos, gastar energia, provando um ponto ou economizá-la para o que realmente importa. Então, da próxima vez que sentir a tentação de entrar em um conflito sem propósito, respire fundo e pergunte-se: isso realmente vale minha paz? A resposta, na maioria das vezes, será não. 6. O fardo das expectativas irreais. Você já sentiu aquela sensação de frustração quando algo não saiu como esperava? Aquela decepção amarga quando uma pessoa não correspondeu às suas expectativas? Ou aquela irritação quando a vida parece ter tomado um rumo diferente do que você imaginava? Esse peso que te arrasta para baixo tem um nome: expectativas irreais. Criamos ilusões sobre como o mundo deveria ser. Idealizamos pessoas, imaginamos situações perfeitas, esperamos que tudo aconteça conforme nosso roteiro mental. Mas a realidade é impiedosa com essas ilusões. E quando ela não se encaixa no que projetamos, o que resta? Frustração, decepção, sofrimento. Mas o que muitos não percebem é que o problema não está no mundo, está na expectativa que colocamos sobre ele. Desde cedo somos ensinados a esperar que as coisas sigam um determinado caminho. Se nos esforçamos, seremos recompensados. Se amamos, seremos amados de volta. Se fizermos tudo certo, nada dará errado. Mas a vida real não segue essas regras. Ela é caótica, imprevisível, cheia de variáveis que estão fora do nosso controle. E quando acreditamos que temos direito a algo apenas porque o desejamos, estamos cavando nossa própria frustração. Pense em quantas vezes você se decepcionou porque algo não saiu como esperava. Você projetou um cenário na sua cabeça, criou uma história perfeita, e quando a realidade se apresentou de forma diferente, veio o choque. Mas e se você tivesse aceitado as coisas como elas são, em vez de esperar que fossem diferentes? O que teria mudado? A verdade é que quanto mais rígidas são suas expectativas, mais frágil você se torna. Se sua felicidade depende de tudo sair exatamente como planejou, qualquer imprevisto será um golpe. Se você só consegue aceitar as pessoas quando elas agem como você quer, qualquer deslize delas será motivo de mágoa. E se sua paz depende de um mundo idealizado, qualquer contato com a realidade será uma batalha. Mas isso não significa que você deva parar de sonhar ou de ter objetivos. Significa apenas que precisa aprender a equilibrar expectativa e realidade. Há uma grande diferença entre ter uma visão de futuro e se apegar cegamente a um resultado específico. O primeiro te dá direção, o segundo te aprisiona. Imagine que você está atravessando um rio em um barco. Se remar com força demais contra a correnteza, gastará toda a sua energia e não chegará a lugar algum. Mas se soltar os remos completamente, será arrastado para onde não quer. O equilíbrio está em remar com inteligência, aceitando a correnteza, mas ainda guiando seu curso. As expectativas irreais funcionam como remar contra a correnteza. Você insiste que as coisas precisam ser de um jeito específico, luta contra a realidade, resiste ao fluxo natural da vida. Mas no final, o rio segue seu caminho, e você só se desgasta no processo. Quantas vezes você se pegou esperando que alguém mudasse, acreditando que, com o tempo, essa pessoa seria diferente? Mas as pessoas não mudam porque queremos. Elas mudam porque decidem mudar. E colocar sua felicidade na transformação de outra pessoa é como construir uma casa sobre a areia, instável e insustentável. Expectativas também destroem relacionamentos. Amizades acabam porque alguém esperava mais do outro. Casamentos desmoronam porque um parceiro projetou no outro um ideal que nunca existiu. Pais se frustram porque esperavam que seus filhos fossem de um jeito e não aceitaram como realmente são. Mas quem está errado? A pessoa ou a expectativa? Marco Aurélio escreveu: aceite de bom grado tudo o que o destino traz. Essa aceitação não significa passividade, mas sim compreender que a vida não tem a obrigação de seguir nossos planos. Podemos fazer o nosso melhor, mas o resultado nunca está garantido. Imagine um agricultor. Ele pode preparar a terra, plantar as melhores sementes, regar na medida certa. Mas ele não pode controlar a chuva, o sol ou o vento. Se ele se apegar à expectativa de que tudo sairá perfeitamente, se frustrará no primeiro imprevisto.
Mas se ele entender que algumas coisas estão além do seu controle, viverá com muito mais leveza. O mesmo acontece com você. Você pode dar o seu melhor, mas nunca terá controle absoluto sobre os resultados. E aceitar isso não é desistir, é se libertar. A grande pergunta é: como soltar esse fardo? Primeiro, aprenda a diferenciar expectativa de realidade. Sempre que sentir frustração, pergunte-se: isso aconteceu porque a realidade foi injusta ou porque eu esperava algo diferente? Essa simples reflexão pode evitar muita dor desnecessária. Depois, pratique a flexibilidade. Quando algo não sair como esperado, respire fundo e se pergunte: como posso lidar com isso da melhor forma possível? Ao invés de resistir, adapte-se. O bambu sobrevive às tempestades porque se curva com o vento, enquanto árvores rígidas são arrancadas pela raiz. Por fim, aprenda a encontrar paz no presente. Quanto mais você vive no futuro idealizado, mais infeliz se torna no presente. A felicidade real nunca está em um cenário perfeito. Ela está em aprender a lidar com a vida do jeito que ela é. E se a partir de hoje você decidisse carregar menos esse peso? Se escolhesse viver com menos rigidez, com menos expectativas irreais, com menos sofrimento desnecessário, talvez você descubra que a paz sempre esteve ao seu alcance e que tudo o que precisava fazer era parar de lutar contra o que já é. 7. O peso do ressentimento. Existe um tipo de prisão que não tem muros, mas mantém as pessoas cativas por anos. Ela não precisa de correntes para segurar alguém, porque o próprio prisioneiro se recusa a sair. Essa prisão se chama ressentimento. Ele começa pequeno, quase imperceptível. Um comentário que feriu, uma traição inesperada, uma injustiça que ficou sem resposta. No início parece apenas uma lembrança incômoda, mas aos poucos cresce. Ocupa espaço dentro da mente, alimenta pensamentos, distorce percepções. O ressentimento não é apenas sobre o que aconteceu no passado. Ele se torna parte do presente. Você não precisa ver a pessoa que te feriu para sentir raiva dela. Não precisa reviver a situação para que ela continue te machucando. O ressentimento é um peso invisível, um veneno silencioso que você carrega sem perceber. Os estoicos entendiam isso muito bem. Sêneca diz que a raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. Você é quem se queima primeiro. O ressentimento funciona da mesma maneira. Você guarda rancor esperando que isso afete quem te machucou, mas a única pessoa que sofre é você. Mas o que torna o ressentimento tão pesado? A resposta está no fato de que ele mantém você preso a algo que já passou. Cada vez que revivemos uma mágoa, estamos, na verdade, trazendo um pedaço do passado para dentro do presente. O erro do outro pode ter acontecido uma única vez, mas dentro de você, ele se repete indefinidamente. Quem carrega ressentimento vive aprisionado em um ciclo de dor sem fim. E por que é tão difícil soltar esse peso? Porque muitas vezes sentimos que perdoar significa aceitar o erro do outro, como se soltar o rancor fosse um sinal de fraqueza, uma forma de dizer que o que fizeram conosco não teve importância. Mas isso não é verdade. Perdoar não é absolver alguém. Perdoar é se libertar. Pense por um momento. O que você ganha mantendo esse ressentimento? Você se sente melhor? Sua vida se torna mais leve? Ou isso apenas te prende a um estado de raiva e amargura? Guardar rancor não protege você de novas dores, só prolonga as antigas. Muitas vezes quem nos machucou segue sua vida normalmente, sem sequer lembrar do que fez. Enquanto isso, ficamos presos a essa dor, alimentando-a todos os dias, deixando que ela molde nosso humor, nossas atitudes, nossa visão de mundo. Mas quem sai perdendo? Perdoar não significa que a pessoa estava certa. Não significa que você deve esquecer o que aconteceu ou permitir que se repita. Significa apenas que você decide não carregar mais essa dor. Significa que você escolhe sua paz acima da necessidade de se vingar, de provar um ponto, de fazer justiça com as próprias mãos. Os estoicos acreditavam que o que nos machuca não é o que acontece, mas a interpretação que damos a isso. Se alguém te traiu, se alguém te enganou, isso foi um ato externo, algo fora do seu controle. Mas a raiva que você sente, o rancor que você alimenta, isso está dentro de você. E tudo o que está dentro de você, você pode controlar. Marco Aurélio escreveu:
A melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. Essa é a verdadeira libertação. Em vez de gastar energia odiando, você pode usá-la para crescer. Em vez de se definir pela dor, pode escolher se definir pela superação. O que é mais poderoso? Viver carregando um peso que te destrói ou soltar e seguir mais forte? Mas e quando a dor parece grande demais? Quando sentimos que não conseguimos perdoar? A resposta não está em um ato grandioso, mas em pequenos passos. Soltar ressentimento não é algo que acontece de uma vez. É uma decisão diária, um processo que começa com a escolha de não alimentar mais essa mágoa. Cada vez que um pensamento de raiva surgir, pergunte-se: isso realmente me ajuda? Isso muda algo? Isso me faz uma pessoa melhor? Se a resposta for não, e quase sempre será, então você já tem sua resposta. O ressentimento não faz nada por você. Ele não conserta o passado, não melhora o presente, não protege o futuro. Só pesa. E se algo pesa, a melhor coisa a fazer é soltar. Quantas oportunidades são perdidas por causa do ressentimento? Quantas pessoas deixam de construir novas histórias porque ainda estão presas a feridas antigas? Quantos momentos de felicidade são ofuscados por lembranças ruins? A vida não espera que você se cure para continuar. Ela segue com ou sem você. E talvez essa seja a parte mais difícil. Perceber que enquanto você fica parado no passado, a vida segue seu curso. O tempo não volta. As mágoas antigas não se apagam sozinhas. Mas a boa notícia é que o poder de se libertar está nas suas mãos. A escolha é sua. Guardar esse rancor ou deixar ir. Se agarrar ao passado ou construir um presente mais leve. Continuar se machucando ou finalmente se libertar. Porque no fim das contas, o perdão nunca foi para os outros. Ele sempre foi para você. 8. O fardo do medo do fracasso. Você já parou para pensar em quantas coisas deixou de fazer por medo do fracasso? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque em algum momento aquela voz na sua cabeça sussurrou: e se não der certo? O medo de errar paralisa. Ele faz com que muitas pessoas nunca descubram seu verdadeiro potencial, nunca testem seus limites, nunca se permitam crescer. Mas o que é pior? Tentar e falhar? Ou nunca tentar e viver na dúvida eterna? Desde crianças, somos ensinados a evitar o erro. A escola nos ensina que tirar notas baixas é motivo de vergonha. A sociedade nos faz acreditar que só o sucesso merece reconhecimento. Ouvimos histórias de pessoas bem-sucedidas, mas raramente nos contam sobre as falhas, os tropeços, os erros de percurso que antecederam a vitória. Mas e se o erro não fosse algo a ser temido, e sim uma ferramenta poderosa de aprendizado? Os estoicos compreendiam essa verdade. Epicteto disse: a liberdade vem da coragem. E o que significa ser corajoso? Não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Não é esperar se sentir completamente pronto para dar o primeiro passo, mas dar o primeiro passo justamente porque sabemos que só aprendemos na prática. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é parte dele. Olhe para qualquer grande conquista da humanidade. Cada inovação, cada descoberta científica, cada obra-prima artística passou por incontáveis tentativas frustradas antes de dar certo. Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada elétrica, falhou mais de 1000 vezes. Quando questionado sobre isso, ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de como não se faz uma lâmpada. E você? Quantas vezes está disposto a errar antes de acertar? O medo do fracasso faz com que muitas pessoas prefiram a segurança da estagnação à incerteza do crescimento. Mas aqui está a verdade. A zona de conforto pode parecer segura, mas ela é a armadilha mais perigosa que existe. Você pode passar anos dentro dela, evitando riscos, evitando tentativas, evitando desafios. Mas o preço disso é alto. É o preço das oportunidades não aproveitadas, dos sonhos não realizados, do potencial desperdiçado. Marco Aurélio escreveu: se algo te parece difícil, não pense que é impossível. Pense apenas que, se é humano, então está ao seu alcance. Quantas pessoas vivem aprisionadas por essa ilusão? Deixam de tentar um novo emprego porque acham que não são boas o suficiente. Evitam começar um projeto porque temem as críticas. Se recusam a abrir o coração porque têm medo da rejeição. Mas o que dói mais? Falhar ou nunca ter tentado? O medo do fracasso rouba experiências.
Ele nos mantém presos a uma vida pequena, previsível, monótona. Mas o problema é que essa vida não é realmente segura. Ela apenas nos dá a ilusão de segurança. Porque no final a maior frustração não vem dos erros que cometemos, mas das oportunidades que nunca tivemos coragem de agarrar. E se você falhar? Se o resultado não for o que você esperava? Se as coisas não saírem como planejado? Então você aprende, ajusta e tenta de novo. A vida não é um roteiro fixo. Cada erro é apenas um capítulo, nunca o livro inteiro. Pense em algo que você deseja fazer, mas tem medo de tentar. Agora pergunte-se, o que realmente pode acontecer de pior? Se der errado, o que você perderá? E mais importante, o que você pode ganhar se der certo? Se olhar para trás e perceber que deixou passar momentos importantes por medo, o que isso dirá sobre sua jornada? Porque no fim, o verdadeiro fracasso nunca foi errar. O verdadeiro fracasso sempre foi nunca ter tentado. A vida continua, com ou sem medo. E você, vai continuar parado ou vai dar o primeiro passo? 9. O peso da comparação. Por que olhamos tanto para a vida dos outros? Porque, mesmo sabendo que cada um tem seu próprio caminho, ainda caímos na armadilha de nos compararmos constantemente. Talvez seja porque a comparação é um hábito antigo, quase instintivo. Desde os tempos mais primitivos, observar o outro e medir nossas próprias conquistas em relação a ele foi uma maneira de garantir a sobrevivência. Mas o que antes tinha uma função biológica, hoje se tornou uma fonte constante de sofrimento. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Sempre há alguém com um carro melhor, um corpo mais bonito, uma vida aparentemente mais fácil. As redes sociais intensificaram essa percepção. Em um deslizar de tela, somos bombardeados com imagens de sucesso, riqueza, felicidade. Mas será que tudo isso é real? Ou será que estamos comparando nosso dia a dia com a versão editada e filtrada da vida de alguém? Os estoicos nos alertavam sobre esse tipo de pensamento. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja contente em parecer ignorante ou tolo em relação ao que não importa. Mas o que realmente importa é a sua vida, o seu progresso, as suas conquistas. No final das contas, a única comparação que faz sentido é entre quem você era ontem e quem você é hoje. Cada pessoa tem um tempo diferente, uma jornada única. Você não pode comparar o seu começo com o meio do caminho de outra pessoa, nem medir sua vida com base nos resultados de alguém que começou antes de você, teve oportunidades diferentes, ou passou por desafios que você nunca enfrentou. A comparação é uma régua injusta porque nunca considera todos os fatores. Pense nisso. Quando você olha para a vida de alguém e sente inveja ou frustração, você realmente sabe o que aquela pessoa passou. Você sabe quantas noites sem dormir ela enfrentou, quantos sacrifícios ela fez, quais batalhas ela precisou lutar, ou está apenas vendo o resultado final, sem conhecer a trajetória. O problema da comparação é que ela rouba a gratidão. Você pode ter muitas coisas boas na sua vida, mas se está sempre olhando para os outros, nunca se sentirá satisfeito. Sempre haverá alguém com algo a mais. E se seu foco está no que falta, você nunca verá o que já tem. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um, em vez de gastar energia medindo sua vida em relação aos outros, direcione essa energia para construir algo melhor para si mesmo. Se inspire, mas não se compare. Aprenda com os outros, mas não tente copiar seus caminhos. O que aconteceria se você simplesmente parasse de se comparar? Se aceitasse que sua jornada tem seu próprio ritmo, o que mudaria em sua paz, em sua autoestima, na sua forma de enxergar a vida? A comparação nos faz sentir inadequados, nos faz duvidar das nossas próprias conquistas, faz parecer que nunca somos bons o suficiente. Mas a verdade é que cada pessoa tem seu próprio tempo. Cada um lida com desafios que não são visíveis aos olhos dos outros. O sucesso que você inveja pode ter custado a alguém mais do que você estaria disposto a pagar. A vida perfeita que você imagina no outro pode ser apenas uma ilusão. Então, por que carregar esse peso? Se há algo que pode libertar você desse fardo, é o entendimento de que ninguém está vivendo a sua vida, a não ser você. Só você sabe o que passou. Só você sabe o que precisou superar. Só você sabe o que é importante para si. Então a grande pergunta é:
Você quer viver tentando alcançar o que os outros têm? Ou quer viver sua vida do jeito que realmente faz sentido para você? A resposta está em suas mãos. 10. O fardo das palavras em excesso. As palavras podem ser um fardo maior do que imaginamos. Dizemos tanto, ouvimos tanto, mas no final, quão pouca substância há nesse turbilhão de vozes. O ruído do mundo nos convida a falar sem pensar, a preencher cada silêncio com palavras vazias, como se o silêncio fosse um abismo a ser temido. Mas a verdade é que o silêncio não é ausência, e sim presença. Presença de consciência, de sabedoria, de domínio próprio. E quem domina o próprio silêncio domina a si mesmo. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos controlar o que escolhemos dizer, ou não dizer. No entanto, na era da comunicação excessiva, essa lição se torna ainda mais valiosa. O sábio não se apressa em responder, não se precipita em julgar, não se desgasta tentando provar algo para os outros. Ele compreende que as palavras são como sementes lançadas ao vento. Algumas florescem, outras se perdem, e algumas podem até se transformar em espinhos. Falar demais pode nos aprisionar, pois cada palavra dita sem necessidade carrega um peso que poderia ser evitado. É na quietude que a mente se fortalece, na pausa que a verdade se revela. Vivemos tempos onde o ruído domina. Redes sociais, notificações incessantes, debates acalorados, opiniões sobre tudo e todos. Cada vez mais, as pessoas sentem a necessidade de preencher o ar com palavras, como se o silêncio fosse um inimigo. Mas o silêncio não nos diminui. Pelo contrário, ele nos protege. Quantas discussões teriam sido evitadas se as pessoas soubessem calar no momento certo? Quantas relações não teriam se desgastado por palavras ditas no calor do momento? O silêncio, quando bem usado, não é fraqueza, mas força. Falar menos não significa se omitir, mas escolher com sabedoria quando e como se expressar. Há momentos em que o silêncio pesa mais que 1000 argumentos. Um olhar pode dizer mais que um discurso, e um simples gesto pode carregar significados profundos. O verdadeiro domínio não está em falar ininterruptamente, mas em saber quando calar. E para aqueles que sabem calar, a paz se torna um estado natural. A ausência do falatório excessivo deixa espaço para a serenidade, para a escuta verdadeira, para a presença real. A paz interior começa quando eliminamos o peso do que não precisa ser dito. Ao escolher nossas palavras com cuidado, evitamos a sobrecarga emocional que vem de discussões desnecessárias, explicações infindáveis e tentativas frustradas de convencer quem não quer ouvir. Há um tipo de liberdade na economia das palavras. O fardo da necessidade de ser compreendido a todo custo se dissolve quando percebemos que nem tudo precisa ser verbalizado. Alguns pensamentos são apenas para nós. Algumas respostas não precisam ser dadas. Algumas batalhas não precisam ser travadas. O sábio compreende que muitas das nossas palavras não são sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Falamos para provar algo, para validar nossa existência, para receber aprovação. Mas quem precisa ser ouvido a todo instante não confia na própria voz interior. Quem sente a urgência de responder tudo, no fundo, teme o próprio silêncio. O silêncio confronta, porque nos obriga a lidar com o que há dentro de nós. Mas é nele que encontramos as respostas mais verdadeiras. Quando o barulho do mundo cessa, finalmente conseguimos ouvir o que importa. A sabedoria está em perceber que a paz não é encontrada na última palavra, mas na ausência da necessidade de tê-la. Muitas vezes, aquele que cala não é porque não sabe, mas porque sabe mais do que precisa ser dito. O fardo das palavras em excesso pode ser tão desgastante quanto carregar um peso nos ombros. E há uma leveza imensa em se desprender dessa necessidade, em permitir que o silêncio responda por nós, em aceitar que nem tudo precisa ser explicado, justificado, debatido. Ser leve é se libertar dessa compulsão de falar o tempo todo. É entender que há um tempo para se expressar e um tempo para simplesmente observar. Quem domina esse equilíbrio vive em paz, pois não se desgasta tentando provar nada a ninguém. E quem não se desgasta com palavras desnecessárias tem mais energia para o que realmente importa. A vida se torna mais tranquila quando aprendemos que nem todo pensamento precisa virar fala. Nem toda opinião precisa ser compartilhada.
Nem todo questionamento exige uma resposta imediata. A paz está na quietude, na mente que não precisa preencher cada espaço com palavras, no coração que não sente a necessidade de se justificar a todo momento, no espírito que sabe que o silêncio, muitas vezes, é mais eloquente do que qualquer discurso. É nesse estado que encontramos a verdadeira leveza, quando não carregamos mais o peso das palavras ditas sem necessidade. Quando deixamos para trás a ansiedade de sempre ter algo a dizer. Quando aceitamos que, muitas vezes, o maior sinal de sabedoria é simplesmente saber calar. 11. O peso da resistência à mudança. A rigidez é um fardo que pesa sobre os ombros de quem se recusa a aceitar o fluxo natural da vida. Muitos sofrem não por causa das mudanças em si, mas pela luta constante contra elas. A ilusão de controle é uma das maiores causas do sofrimento humano. Tentamos segurar o que já não nos pertence. Tentamos forçar permanência onde deveria haver movimento. Mas a vida não pede permissão para mudar. O tempo avança, as circunstâncias se transformam, e aqueles que resistem são arrastados pela correnteza da realidade. O estoicismo ensina que a paz está na aceitação do que não pode ser alterado. Há uma serenidade profunda em compreender que algumas coisas escapam ao nosso controle e que lutar contra elas só gera desgaste. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escorre. Quem se agarra ao passado, ao que já foi, ao que gostaria que fosse, apenas adiciona peso à própria existência. Não se trata de passividade, mas de inteligência emocional. A adaptação não significa fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força. Só quem é flexível sobrevive às tempestades sem quebrar. As estações mudam sem pedir licença. O verão não pede desculpas quando o inverno chega. A árvore não lamenta quando suas folhas caem. Há uma harmonia natural em aceitar o ciclo da existência. Mas o ser humano resiste, apega-se ao que é familiar, mesmo quando isso já não lhe serve. O medo da mudança é o medo do desconhecido. Mas o desconhecido sempre chega, quer queiramos ou não. Então, por que carregar o peso da resistência quando podemos caminhar com leveza ao lado do inevitável? A vida se move como um rio. Alguns tentam nadar contra a corrente, mas acabam exaustos, presos na frustração. Outros se entregam ao fluxo e encontram a paz na aceitação. Adaptar-se não é perder-se, mas aprender a dançar com a realidade, em vez de lutar contra ela. Nada nos pertence para sempre. As pessoas mudam, os caminhos se alteram, os sentimentos se transformam. Aceitar isso é se libertar. Resistir é construir prisões invisíveis para si mesmo. A dor da mudança não vem da mudança em si, mas do nosso apego àquilo que já não existe. Queremos que as coisas permaneçam como são, mesmo quando sabemos que não podem. O sofrimento nasce quando desejamos congelar o tempo, preservar o que é fluido, manter intacto o que por natureza deve se transformar. A paz vem quando soltamos, quando permitimos que a vida siga seu curso, sem nos agarrarmos desesperadamente ao que já deveria ter ficado para trás. Cada fase traz consigo lições. O que parecia insuportável ontem pode se tornar a base da nossa força amanhã. As transformações nos moldam, nos ensinam a ver além do imediato. Mas só quem aceita mudar consegue crescer. Quem insiste em ficar parado enquanto o mundo gira, se torna prisioneiro da própria rigidez. A resistência nos esgota. O fluxo da vida, quando aceito, nos renova. Não há paz maior do que permitir-se fluir, sem carregar o peso do que já não é. A ilusão do controle faz com que muitos tentem segurar o incontrolável. O futuro não pode ser escrito com exatidão, os caminhos não são sempre previsíveis. Mas há uma liberdade imensa em reconhecer isso. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos antecipar cada curva da estrada. Podemos simplesmente seguir, confiando que cada mudança carrega consigo uma oportunidade, mesmo quando, à primeira vista, parece ser apenas um obstáculo. A leveza está na flexibilidade, no entendimento de que perder algo pode significar ganhar outra coisa, no reconhecimento de que nada nos é tirado sem que algo novo nos seja oferecido em troca. O sofrimento vem da tentativa de segurar com força o que já deveria ter sido solto. A paz vem quando aceitamos que a vida se renova a cada instante e que há beleza nisso. O inverno pode parecer longo, mas a primavera sempre chega.
Não há nada de errado em mudar. Há quem tema tanto a transformação que se aprisiona na mesmice, preferindo a segurança do que já conhece a possibilidade de algo novo. Mas essa segurança é ilusória. Nada está realmente parado. Tudo se move, ainda que de forma imperceptível. O que hoje parece estável, amanhã pode ruir. Quem aprende a caminhar ao lado da mudança e não contra ela, encontra uma liberdade que poucos conhecem. A resistência nos endurece, nos torna pesados. O fluxo nos liberta. A aceitação nos dá asas. A vida não precisa ser uma luta constante contra o inevitável. Pode ser um voo tranquilo sobre as marés do tempo. O segredo não está em evitar as mudanças, mas em abraçá-las sem medo, pois só quem aceita a transitoriedade das coisas pode realmente viver em paz. Viva leve, viva em paz. Soltar não é perder. Soltar é libertar-se. A vida já é desafiadora por si só, não há necessidade de adicionar mais peso. Livre-se desses fardos, um por um, e verá que a paz não está em algum lugar distante. Ela está dentro de você, esperando para ser vivida. Agora me diga, o que você vai soltar hoje? Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like para que mais pessoas possam ouvir isso. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que transformam sua forma de pensar e viver. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa reflexão hoje. E se você acompanhou até aqui, comente. Eu fiquei até o final nos comentários. Quero saber quem está comprometido em viver com mais leveza e paz. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!